Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Êxodo, capítulo 17, dando continuidade às pregações no livro de Êxodo. Chegamos então ao capítulo de número 17. A exposição será do verso 1 até o verso de número 7. Êxodo 17, do primeiro verso até o 7º verso. Essa breve porção, assim nos diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeste comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali, diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, a Tua palavra está aberta. Neste momento será exposta, ó Pai. Rogo a Ti que o Senhor seja gracioso comigo, que o Senhor me conceda a graça de ser instrumento Teu, que eu fale a Tua palavra, ó Pai, eu proclame o Teu Evangelho com graça, com fidelidade ao Senhor. Ó Deus, usa-me, dá-me vigor físico, dá-me vigor espiritual, é o que te peço, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Pecado, incredulidade, falta de descanso no Senhor, murmuração, descontentamento, rebeldia, tentação, provação. Tudo isso, irmãos, que acabei de mencionar brevemente, é algo que o texto de Êxodo nos mostra. À medida que temos caminhado pelo livro de Êxodo, nós temos visto esta realidade. E temos visto agora, ou veremos, neste texto que nós acabamos de ler, a realidade de que desconfiança, murmuração, descontentamento, provação são coisas que encontram expressão clara no meio do povo de Deus, muitas vezes em sua própria caminhada. Nós temos visto que essa é uma realidade patente. O texto de Êxodo, capítulo 17, do verso 1 ao verso 7, nos mostra isso, irmãos, mais uma vez. E nos mostra que esse problema enfrentado pelo povo, esse pecado também, não é algo que ficou no passado. É uma realidade presente hoje, lamentavelmente, no meio do povo do Senhor. Nós temos visto como o Senhor, em sua graça, tem conduzido o seu povo. Como o Senhor, em sua graça, tem conduzido o seu povo até Canaã. Apesar de suas faltas, apesar de seus pecados, apesar de muitas coisas erradas que o povo do Senhor tem feito, o Senhor tem providenciado para eles exatamente aquilo que eles necessitam. O Senhor tem providenciado para eles o que eles precisam, tanto para o corpo
quanto para a alma. Nós vemos e vimos como o Senhor, em sua graça, providenciou para o seu povo redenção. O Senhor libertou o seu povo do cativeiro egípcio. O Senhor tirou o seu povo das mãos dos seus inimigos. O libertou com grande poder, mostrando assim sua graça, sua majestade, sua glória na salvação daqueles que são o seu povo. Mas o Senhor não somente fez isso. Quando o povo reclamou, quando se deparam com um lugar onde não encontram água, ou encontram a água que era amarga, um lugar chamado Mara. Ali o povo havia murmurado contra o Senhor, mas o Senhor os fez encontrar um lugar abundantemente cheio de água. E eles foram então saciados. Noutra ocasião vimos o mesmo povo do Senhor reclamando, murmurando. E agora, porque não há alimento? Mas o Senhor, em sua graça abundante, providenciou para o seu povo alimento. O Senhor então deu ao seu povo maná. E nós vimos como o Senhor sustentou o seu povo até o fim. Até o dia em que chegaram a Canaã, eles comeram do maná. Foram supridos, alimentados, sustentados por Deus em toda a sua peregrinação. O Senhor se mostrando fiel, o Senhor se mostrando gracioso, o Senhor se mostrando um Deus que supre as necessidades do seu povo. Contudo, irmãos, nós temos visto e vemos neste texto como os homens, o povo de Deus, esquece das maravilhas do Senhor. Como o povo de Deus despreza o Senhor. Como o povo de Deus frequentemente se levanta contra o Senhor, elevando a sua voz em descontentamento, murmuração, rebeldia, pecado contra Deus, quando se encontram no lugar em que o Senhor os colocou. Nós vemos isso, irmãos, e o texto nos mostra isso de modo muito claro a partir do versículo 1. O capítulo 17, verso 1, o texto nos diz: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim. Então, note, o texto nos mostra que eles partiram. O povo do Senhor segue o caminho, o povo do Senhor está peregrinando para Canaã, e tendo eles partido ali toda a congregação, uma referência a todo o povo do Senhor, não é? É a igreja de Deus do Antigo Testamento, toda a congregação ou igreja de Cristo, que são os filhos de Israel, aqui uma referência também à própria nação. Eles são agora, saindo do Egito, saíram como uma nação grande, poderosa, forte, sustentada pelo Senhor. Eles, então, tendo saído dali, como o povo do Senhor, nação majestosa do Senhor, do deserto de Sim, eles saíram, eles foram então fazendo algumas paradas, até chegarem então a um lugar que é mostrado no texto chamado Refidim. Eles caminham, vão parando, segundo o que, irmãos? Segundo o mandamento do Senhor. Segundo o mandamento do Senhor, então, é que eles estavam fazendo. Segundo a ordem de Deus. Segundo aquilo que o Senhor determinava. Segundo a vontade de Javé. O texto nos mostra que é Javé quem os conduz. Segundo o mandamento do Senhor. Javé, o Deus do pacto. O Deus fiel. O Deus eterno. O Deus imutável. O Deus gracioso. O Deus que se relaciona com o seu povo de um modo singular e especial. Este Senhor é que estava conduzindo o povo. E entre as paradas, uma das paradas foi em Refidim. Este local que o Senhor então os colocou. E mais o texto nos mostra, irmãos, que há algo que falta neste local. Algo de grande necessidade. Algo que era fundamental para o povo. Como é para nós. O texto nos diz: e não havia água ali para o povo beber. Em Refidim, lugar que o Senhor Deus levou o seu povo, não havia aquilo que era necessário para a subsistência do seu povo. Não havia água.
mais uma vez, o povo de Deus se depara com alguma necessidade material para a sua própria vida. Mas perceba, irmãos, é importante ressaltarmos isso. O texto nos deixa muito claro. Quem levou o povo para ali? O Senhor. Javé levou o seu povo para um lugar onde não havia água. Irmãos, isso é impressionante. Em dias em que nós contemplamos pessoas dizendo: o Senhor é aquele que nos guia para os lugares mais férteis. O Senhor é aquele que nos guia para os lugares mais prósperos. O Senhor é aquele que nos guia e nos dá bênçãos neste mundo, bênçãos materiais, nunca nos deixando passar por dificuldades. Isso é o que muitas igrejas dizem por aí. Nós encontramos uma realidade totalmente diferente na Escritura. Deus foi quem fez isso. Não foi o povo, segundo a sua própria vontade. Foi o Senhor, que é soberano sobre o seu povo, que conduziu a sua igreja a um lugar onde não havia água. Isso, irmãos, deve ser entendido por nós como um ato da soberania de Deus sobre o seu povo. O Senhor, sim, irmãos, guia o seu povo, inclusive para o deserto. Nem sempre o Senhor nos guia para lugares prósperos, lugares que encontraremos tudo aquilo que precisamos para a nossa urgente ou aparente urgência e necessidade. O Senhor, irmãos, faz isso conosco hoje. Do mesmo modo que o Senhor conduziu o povo dele, Israel, para o deserto, o Senhor nos conduz muitas vezes para o deserto, onde não tem aquilo que nós mais imaginamos que precisamos. E veja, irmãos, é o Senhor quem faz isso. O Senhor, Ele faz isso porque Ele tem seus propósitos. Qual o propósito de Deus em nossos momentos de dificuldade? Qual o propósito de Deus em nos levar a ocasiões em que faltará aquilo que precisamos? Qual a vontade do Senhor em fazer isso? E a vontade, irmãos, do nosso Deus é sim, sem sombra de dúvidas, a nossa santificação. O Senhor nos leva para lugares assim, a fim de que nós sejamos provados, a fim de que nós sejamos testados, a fim de que nós sejamos experimentados, a fim de que nós, irmãos, experimentemos dele aquilo que ele pretende, sobretudo para a nossa própria alma. O nosso Deus, irmãos, ele não nos faz isso porque ele é um Deus mau, porque ele é um Deus perverso. Não, irmãos. A palavra do nosso Deus nos mostra claramente o nosso Deus é infinitamente bom, eternamente bom, sempre bondoso, mas ele quer nos aperfeiçoar. Ele quer nos fazer mais parecidos com o seu Filho. Ele quer nos fazer mais parecidos com Cristo. Por isso, então, as dificuldades vêm, as enfermidades vêm, os problemas se elevam, os obstáculos estão diante dos nossos olhos. E muitas vezes somos levados a, olhando para o deserto, a como que não vermos saída. Não encontramos aparentemente um refúgio, um caminho. Mas o Senhor, irmãos, quer que ali estejamos. E não precisamos, como veremos, reagir como povo. Porque é vontade de Deus que ali estejamos. Isso é vontade de Deus, irmãos. É porque não é somente Deus é bom, mas é bom para nós. É bom para nós passarmos por momentos em que a ausência daquilo que imaginamos que precisamos bate à nossa porta. Irmãos, o Senhor quer revelar ao seu povo que o seu povo precisa dele mais do que de pão. O Senhor quer revelar ao seu povo que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. O Senhor quer revelar que não só de água viverá o homem, mas daquilo que flui de Deus. Deus, irmãos, Ele quer muitas vezes nos conduzir a esses momentos difíceis em nossa caminhada para que possamos aprender não somente a sermos santos como Ele é santo, mas a aprendermos a depender dEle.
a depender dele, a sermos transformados. Essa é a vontade dele. Então, irmão, quando você estiver no deserto, você não deve imaginar que trata-se da mão de um Deus mal conduzindo você. Trata-se das mãos de um Deus bom, expressando a sua vontade, colocando você numa situação difícil. Isto foi o que o Senhor fez com o seu povo ali no deserto, em Refidim, no lugar onde não tinha água para beber. Então, irmãos, essa é uma primeira verdade que nós devemos entender. É o Senhor quem faz isso. Satanás, ele pode agir como instrumento do Senhor, mas no final das contas, aquele que guia soberanamente todos os detalhes da nossa vida é o próprio Deus. Os nossos padrões doutrinários nos ensinam isso com muita clareza. É o Senhor quem governa. Quais são as obras da providência de Deus? As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. É deste modo que o nosso Deus governa a nossa vida, o mundo e a nossa vida em particular, sobretudo de nós, como povo dele, em nossa própria peregrinação. O que é que falta, irmão, para você? O que é que você tem? Do que é que você tem necessidade? Qual o seu deserto? Qual o seu problema? O que você tem enfrentado? Como tem sido a sua caminhada? O que é que tem se levado dentro dos teus olhos que tem feito você ficar grandemente angustiado? O que é que tem te faltado? É água para beber? É pão para comer? O que é? Para o povo do Senhor, irmãos, naqueles dias não havia água para beber. O que é que o povo faz, irmãos? O povo se volta contra o Senhor e contra o seu servo. O povo, ao invés de rogar a Deus, o povo vai contender. É isso que nos diz o verso 2. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Então, perceba, irmãos, o verso 2 nos diz: contendeu. E aqui nós encontramos uma palavra muito forte, que, diferentemente das outras ocasiões em que o povo se levantou contra Moisés, aqui eles se levantam com mais fúria, com mais aborrecimento, com mais intensidade. Não é como as outras vezes. Eles contendem, eles brigam, eles estão grandemente aborrecidos com aquela condição que eles têm experimentado. Eles não acham que aquilo é algo adequado. Eles não acham que aquilo é algo bom para eles. Eles não consideram aquilo como uma ocasião em que o Senhor, em sua soberania, está aperfeiçoando a vida deles. Eles não conseguem ver bem algum na ausência de água. Então, o povo, nos diz o texto, contendeu, pois, o povo inteiro, irmãos, com Moisés. E eles exigem água. Eles não pedem, eles exigem. Eles entendem que a água que eles precisam é algo que o Senhor deve a eles. E entendem que Moisés deve providenciar para eles água naquele momento. Então perceba, eles não estão esperando a graça de Deus em dar-lhes água. Eles estão dizendo: Senhor, Moisés, você deve me dar. Eu mereço. É minha posse. E você não pode, de modo algum, privar-me disto que eu quero, disto que eu preciso. Então note que eles se voltam contra Moisés. Mas o texto nos mostra que algo acontece. Moisés, então, vai fazer duas perguntas. Moisés diz, respondeu-lhes, Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Olhem só então, irmãos. Ele diz, por que vocês brigam comigo? Por que vocês vêm até mim? Por que vocês vêm com a sua queixa contra mim, que sou apenas um servo? Por que vocês se levantam do modo que se levantam contra mim, que não passo de um instrumento?
porque tentais ao Senhor. Note, irmãos, que voltasse contra o servo do Senhor, Moisés, como eles estavam fazendo, era voltar-se contra Deus. Era tentar o Senhor, Javé. Era provar o Senhor naquele momento. O povo, irmãos, ao se levantar deste modo, estava manifestando isso. Eles tentam o Senhor, Deus, no momento em que eles se veem sem aquilo que eles imaginam que precisam, que é a coisa mais necessária para a vida deles do que qualquer outra coisa. E note, irmãos, porque isso que eles fazem é algo que vai diretamente em afronta contra Moisés, mas, sobretudo, contra aquele que os levou para aquele lugar. O texto nos mostra, no verso 2, que eles continuam na sua reclamação. E note, tendo aí o povo sede de água, murmurou. Então, note, a incredulidade, a rebeldia, a provação, a murmuração, o texto nos fala claramente, murmurou contra Moisés. Então ele levanta a voz contra o servo do Senhor e dizem, por que nos fizeste subir do Egito para matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então veja, o que eles estão falando? Eles estão dizendo, por que você nos fez subir do Egito? Quem, irmãos, tirou o povo do Egito? O Senhor. Foi Javé. Foi o Senhor quem os libertou do cativeiro. A Escritura nos mostra isso abundantemente. Moisés foi um instrumento, um servo de Deus, mas eles reclamam, porque nos fizeste subir do Egito. Mas não somente isto, eles dizem, para nos matares de sede. Então não somente se aborrecem com a ideia de serem tirados do Egito, como se ali fosse o melhor lugar do mundo, e ainda dizem que Moisés estava tirando eles daquele lugar a fim de matar eles de sede. Eles, os seus filhos e os seus rebanhos. Então notem, irmãos, eles têm acusações duras. Eles têm acusações difíceis. Eles levantam coisas terríveis contra Moisés. Mas, sobretudo, irmãos, mais uma vez, é contra o próprio Senhor que eles fazem o que fazem. É contra Deus que eles elevam a voz do modo que eles elevam. Esse evento, irmãos, foi tão marcante, na história do povo do Senhor, que Moisés faz como que um memorial, no verso 7, da perversidade desse povo, e chamou o nome daquele lugar Massá. Massá significa, irmãos, significa exatamente testar. Massá significa provar. Foi exatamente isso que eles fizeram. Eles provaram o Senhor. Eles testaram o Senhor. Eles colocaram Deus diante do seu tribunal. Eles estavam julgando Deus. Eles estavam se colocando no lugar de juízes, como que encurralando Deus contra a parede para então ver se o Senhor era de fato capaz de dar para eles aquilo que eles precisavam. Note, irmãos, é isso que fica marcado. Massá, teste, prova, mas não somente isso. Em Massá, e nos diz o texto, e Meribá, que significa contenda, briga. O povo estava ali envolvendo-se numa grande rixa. Uma rixa contra Moisés, numa rixa, sobretudo, contra o próprio Senhor. Então, chamou o nome daquele lugar, Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, veja só, a Deus, Javé, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Então, é como se eles estivessem pensando assim, o Senhor Deus não está aqui em nosso meio. Quando nós olhamos para isso, irmãos, nós contemplamos a realidade de vários pecados. E isso é tão marcante que realmente ele é recordado na história do povo do Senhor. No salmo que nós cantamos, nós vimos o salmo de número 95, como está lá. O texto nos diz,
no próprio saltério, né, que nós cantamos, diz assim: se a voz de Deus hoje ouvires, não torneis duro o coração. Como? Como fizeste no deserto. Em Meribá, sim, em Massá, lá me tentaram vossos pais, ainda que vendo minhas obras. O que eles fizeram? Tentaram o Senhor. Corações endurecidos contra o Senhor. Mas não somente, irmãos, no Salmo 95, o Salmo de número 78, que nós lemos aqui também, fala acerca dessa realidade. Quando o povo do Senhor, ele de fato se levanta contra Deus e fazem, irmãos, o que fazem? Pecando contra o Senhor. O Salmo 78, um longo salmo, vai falar acerca disto. Quando eles, apesar dos prodígios que viram, eles não se privaram de se voltar contra o Senhor e de fazer aquilo que é mal contra o próprio Deus. Eles testam o Senhor, diz o texto do Salmo 78, verso 18. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse do gosto, falaram contra Deus dizendo: pode acaso Deus preparar-me mesa no deserto? Eles se levantam ali contra o Senhor, mesmo o Senhor tendo feito grandes prodígios, mesmo tendo o Senhor feito grandes maravilhas entre eles, diante deles, para eles, em favor deles. Mas, irmãos, não somente o Antigo Testamento fala sobre este evento. O Novo Testamento também fala acerca desta realidade. Se você olhar para o que diz a palavra, em Hebreus capítulo 3, o texto vai nos falar, a partir do verso 7, acerca disso. Hoje, assim, pois, como diz o Espírito, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, aí viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Perceba, se você continuar lendo, o apóstolo está falando diretamente sobre o povo do Senhor nessa ocasião que nós estamos considerando. Eles pecaram contra o Senhor. Eles se rebelaram contra Deus. Eles revelaram um coração cheio de incredulidade. Cheio de incredulidade. Enquanto eles provam o Senhor também está os testando. É um teste que o Senhor faz com o seu povo. O Salmo 81, verso de número 7. Salmo 8:1, verso 7, nos diz: clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei. Te provei junto às águas de Meribá. Então note, irmãos, o Senhor estava provando o seu povo, como fez em vários outros momentos, e o povo estava ali provando, testando, provocando o seu Senhor. Com murmuração. Como disse, irmãos, alguém, em vez de confiar no Senhor, Israel pecou ao testar Deus de forma ousada e irreverente. O Senhor poderia prover água, mas pedir isso com o espírito de descontentamento e dúvida equivalia a testar a Deus. O pecado deles residia nesse teste, Massá, e na contenda, Meribá. Testar, nesse contexto, significa invocar o poder do Senhor, não com fé, mas com desafio e irreverência, que foi exatamente o que Israel fez. Essa atitude era uma expressão de descontentamento e não uma oração, como vários textos, irmãos, nos mostram. Então, notem, irmãos, essa realidade era a realidade do povo naqueles dias e é a nossa muitas vezes. Nós, frequentemente, nos esquecemos das maravilhas do Senhor. Nós
temos uma espécie de amnésia. Nós frequentemente nos mostramos incrédulos. Nós não cremos no Senhor. Não cremos na providência do Senhor. Não cremos no cuidado paternal do Senhor. Não acreditamos que Ele pode dar aquilo que nós necessitamos. Não acreditamos que o Senhor pode cuidar de nós. Muitas vezes, irmãos. E essa nossa incredulidade é revelada em meio à provação. As provações, os testes, os momentos de dificuldade em nossa própria caminhada revelam o nosso coração incrédulo. Revelam o nosso coração que não confia verdadeiramente em Deus. É isso que nós fazemos, irmãos. E essa nossa incredulidade, esse nosso aborrecimento, é um pecado do qual nós deveríamos fugir. O texto de Salmo 95, o texto de Hebreus, nos chamam a fugir de um coração incrédulo. A fugirmos de um coração que nos faça olhar para Deus com desconfiança. Precisamos, irmãos, aprender com isso. Não podemos cometer o mesmo erro que o povo do Senhor cometeu no deserto. Eles não confiam no Senhor, apesar de tudo aquilo que o Senhor, em sua providência, estava providenciando para eles. Deus estava o tempo inteiro dando para o seu povo muito mais do que eles realmente mereciam. Nenhum deles mereciam aquilo que eles estavam recebendo abundantemente, irmãos. Eles não podiam reclamar daquilo que eles tinham em mãos, porque o Senhor, irmãos, estava providenciando abundantemente o que eles precisavam. E eles não deveriam também murmurar. Eles murmuram, eles reclamam, eles estão descontentes. Murmurar, irmãos, é uma questão teológica. Murmurar é como que dizer que Deus é incompetente, que Deus não é capaz, que Deus não é poderoso para suprir aquilo que eu entendo que preciso, que eu entendo que necessito. É isso, irmãos, que nós revelamos na nossa murmuração. Nós murmuramos, nós elevamos as nossas vozes, os nossos corações contra o Senhor. E então falamos que Ele não tem sido um Deus bom. Eles acusam, além disso, o Senhor. Eles acusam o Senhor de estar com o intuito mal levando eles para aquele lugar. Veja, eles não somente não acreditam, não somente murmuram, mas acusam falsamente o Senhor. Eles reclamam da salvação providenciada por Deus e a colocam Deus como se Deus fosse uma espécie de homicida, uma espécie de assassino. Alguém que os tirou, não com um propósito bom, mas com um propósito maligno, com o propósito de levá-los até a morte. Note, irmãos, quantos pecados, note quanta inconformidade, note quanta perversidade no coração de um povo que fora redimido. Mas, meus irmãos, muitas vezes é assim conosco. Muitas vezes nós olhamos para o caminho em que estamos experimentando e pensamos, Deus só pode estar querendo me destruir. Deus só pode estar querendo me trazer males para o meu próprio sofrimento como um fim em si mesmo. Mas, meus irmãos, não podemos conceber nunca jamais algo dessa natureza. Independentemente do tempo do deserto, independentemente da extensão do deserto, independentemente da angústia que estivermos experimentando, não temos uma razão sequer para desconfiarmos do Senhor, para murmurarmos contra Ele e para acusarmos Ele falsamente de coisas que Ele nunca, jamais faria contra o seu povo. Ah, irmãos, quantos de nós somos acometidos por essa incredulidade e essa murmuração? É um tipo de problema e pecado que nós poderíamos dizer que é epidêmico. Todos nós temos corações
muito inclinados ao pecado da murmuração. Todos nós reclamamos todo dia, irmãos. Sempre reclamamos de algo. Sempre estamos insatisfeitos com algo. Sempre reclamamos de alguma forma, ainda que não elevemos nossas vozes ao Senhor. Mas nós reclamamos no nosso íntimo, no nosso coração. Quando as coisas não saem como gostaríamos, quando as coisas não acontecem como nós estamos planejando, quando as coisas viram de cabeça para baixo em nossa própria vida, quando os problemas aparecem, quando uma doença aparece, quando alguém que amamos está enfermo, quando as coisas saem do nosso controle, nós ficamos grandemente aborrecidos, descontentes e murmuramos. Toda murmuração, irmãos, toda reclamação, toda aprovação que fazemos contra o Senhor e contra a bondade do nosso Deus. Ainda que você se dirija a alguém. Eles se dirigiram ao servo do Senhor. Eles se dirigiram a Moisés. E muitas vezes, não poucas vezes, nós somos inclinados a botar a culpa em alguém. A murmurar, a reclamar com os nossos líderes, a apontar neles como se eles fossem os culpados. E nos rebelamos com grande aborrecimento, fúria, ira contra aqueles que Deus providenciou para nos guiar em nossa caminhada. Não são poucos os presbíteros, pastores que sofrem em razão de muitos no meio do povo que se levantam para trazer grandes males e angústias, grandes acusações, grandes ofensas, grandes coisas, em razão de muitas coisas que experimentam e imaginam que a culpa é daquele que o Senhor levantou em seu meio. Antes, eles estavam confiantes no Senhor e em Moisés, alegres, mas agora estão absolutamente contrários e estranhos a Moisés. Meus irmãos, que dureza para um homem, conduzindo o povo para Canaã e ainda sofrer tais coisas. Mas se você, irmão, olha para isso e pensa, coitado de Moisés, mas devemos pensar, sobretudo, no Senhor, não como um coitado, mas como aquele que é grandemente ofendido. Meu irmão, o nosso Senhor, como fez com o povo do Senhor, tem dado a nós abundantemente, muito mais do que aquilo que nós precisamos. Como perguntei no domingo passado, o que é que você mais precisa? Qual a sua maior e real necessidade? O que é que você realmente precisa para que você possa viver neste mundo? Aquilo que você imagina que precisa para viver neste mundo e não tem, é razão que justifique queixa contra os servos do Senhor e queixa contra o teu Deus? Avalie se aquilo que você tem reclamado é algo que justifica você no seu ato. Meu irmão e minha irmã, não há reclamação e murmuração que façamos, independentemente do que seja, que esteja envolvido, que não seja pecado contra o Senhor. O Senhor se ofende. O nosso Senhor se entristece. O nosso Senhor se aborrece. O nosso Senhor se ira, irmãos. Ele pode se irar contra nós. Ele pode vir pesando a sua mão sobre nós por não nos conformarmos com a vontade dele para nossas vidas. Meu irmão, se você tem enfrentado o que tem enfrentado, saiba, foi Deus quem te colocou aí. E você não cometerá pecado pequeno se você se enfurecer contra a porção que o Senhor tem te dado nesta sua caminhada. O que Deus te deu, o que você tem, foi Deus quem te deu. Inclusive, as dificuldades desta vida. Não há nada, irmãos, que aconteça por acaso. Não há nada que aconteça que não seja vontade expressa do nosso Deus. Não há absolutamente nada. A menor coisa que experimentamos em nossa própria caminhada é Deus ali com a sua mão. Ainda que a providência do Senhor aos nossos olhos pareça, aparentemente, em muitos momentos, algo terrível de conceber,
algo terrível de experimentar, algo difícil de aguentar, devemos saber, irmãos, que apesar da cara carrancuda da providência do Senhor, há por trás um rosto paternal, que é a face do meu e do teu Deus, guiando tudo. Então, irmãos, não testemos o nosso Senhor, não provemos o nosso Deus como estes homens e mulheres fizeram. Somos chamados, irmãos, pelo Senhor, não a incredulidade no seu cuidado, mas a confiança nele. O Senhor, irmãos, nos mostra o texto, supriu a necessidade de milhões de pessoas durante muito tempo. Mas apesar disso que eles disseram ainda, eles disseram, está o Senhor aqui ou não? Está o Senhor junto a nós ou não? Está o Senhor no nosso meio ou não? É como se eles não acreditassem que Deus estava com eles. Mas veja, irmãos, um momento breve da ausência de algo provocou isso. Mas evidências imensas do contrário estava diante dos olhos deles e eles não conseguiam conceber aquilo. Eles não conseguiam. Coluna de nuvem junto a eles, fogo junto a eles, maná todo dia, um servo do Senhor, profeta, anunciando a palavra de Deus no meio deles. Tudo isso, irmãos, como evidência clara da presença de Deus, mas ainda assim, os olhos míopes do povo não conseguiam enxergar. Tal como nós, irmãos, tal como nós. O nosso Deus está em nosso meio. Todos os dias, o Senhor dá evidências do seu cuidado, dando-nos o pão, dando-nos o alimento, dando-nos a água, dando-nos a roupa para vestir, dando-nos o ar que respiramos, dando para nós o trabalho, dando para nós o vigor, dando para nós família, abençoando nossa casa, abençoando nossa prole, dando para nós uma igreja para congregar, dando para nós um profeta para proclamar a sua palavra. A palavra dele também em nossas mãos, lida, meditada, cantada. Tudo isso são evidências patentes de que o Senhor tem cuidado de nós e está em nosso meio. Será que nós, irmãos, temos uma razão que de fato justifique dizermos que Deus não está em nosso meio? O Senhor prometeu, Cristo garantiu, o Senhor, dizendo que nunca jamais nos abandonaria, que nunca jamais haveria de nos desamparar. O Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Todos os dias Ele estaria conosco. Nem um dia sequer da ausência do nosso Deus. Mas, irmãos, nos levantamos não poucas vezes, como se o Senhor não estivesse aqui com a gente agora. Ele está conosco aqui agora, irmãos, na adoração ao Senhor, como Ele está todos os dias da nossa própria peregrinação neste mundo. Mas por que, irmãos, vocês se enfurecem e se aborrecem e murmuram? Porque nós muitas vezes fazemos isso. Porque nosso coração, irmãos, é um coração ainda cheio do pecado. Por essa razão, é necessário que sejamos conduzidos para o deserto, frequentemente, para ali sermos provados, testados, experimentados, lapidados, aperfeiçoados. Não eleve a sua voz contra o seu Senhor. Não peque contra o teu Deus deste modo. Cerre os seus lábios, cale a sua boca. Abra só os seus lábios, se for para apresentar ao Senhor a sua queixa. Você pode apresentar ao Senhor, mas não se queixar do Senhor. Eles estavam se queixando de Deus. Eles não apresentaram a sua queixa a Deus. Nós devemos, irmãos, aprender com Moisés. Moisés, ele vai orar ao Senhor. Moisés vai rogar a Deus.
Moisés vai suplicar ao Senhor como o povo deveria ter feito. Então, irmãos, nós percebemos aqui que é exatamente isso que ele vai procurar fazer, porque ele entende que nada ele pode fazer. Ele sabe que ele não é capaz de suprir as necessidades daquele povo. Então, quem ele clama, irmãos? Ele clama a Javé. O texto nos diz, no verso 4, então clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Então note, Moisés tem um clamor, ele está angustiado, pressão, maldade. O povo do Senhor voltando-se contra o servo do Senhor. O que é que ele pode fazer? Ele clama, ele eleva a sua voz, ele suplica ao Senhor, Javé, o que eu vou fazer? Parece ao mesmo tempo que Moisés está meio aborrecido também ao mesmo tempo. Mas nós notaremos, irmãos, que ele é alguém que pode estar ali espantado com aquilo, consciente de que o povo, como que julgando a ele, está pronto para apedrejá-lo numa sentença de julgamento mesmo formal, como se fosse um julgamento formal. Ele, ainda assim, levanta a sua voz ao Senhor. Ele não é alguém que se levanta com animosidade, fúria e aborrecimento contra o povo de Deus. Ele é manso, irmãos. Manso como Cristo é manso. Manso como o nosso Redentor é manso. Apesar de tudo aquilo que eles estavam acusando ele, apesar de toda maldade do povo contra ele, ele responde, não se voltando para o povo com dureza, com mão de ferro, ferindo a cada um. Mas ele se levanta para erguer a sua voz àquele que tudo pode fazer. Ele está consciente, irmãos, que o Senhor Deus é fiel, não infiel como o povo imaginava. Ele está consciente de que o Senhor é gracioso. Ele está consciente de que o Senhor é poderoso. E ele está consciente de que o Senhor escuta o seu clamor. O que é que devemos fazer então, irmãos, no momento em que estivermos passando por dificuldades e provações? Não murmurar, não reclamar, crianças, não brigar com Deus, não se aborrecer com o Senhor quando falta aquilo que nós queremos. Mas o que é que nós precisamos fazer? Criança, adolescente, jovem, adulto, homem, mulher, mais velhos. Precisamos abrir nossa boca, lançando longe palavras de murmúrio e descontentamento e queixa e aborrecimento, livrando-nos do dedo apontado para o outro. Mas devemos abrir a nossa boca, clamando a Deus. É isso que você faz no dia em que a adversidade bate à sua porta. É isso que você faz no dia em que você está experimentando dificuldades no meio do seu deserto. Você clama a Deus. Você roga a Deus. Sinceramente, verdadeiramente. Você descortina o seu coração diante do Senhor. Você revela a Ele a sua incapacidade e miséria. Você revela para Ele que você é alguém incapaz. Você revela para Ele que você é alguém que necessita dEle. Porque, irmãos, a oração mostra isso. A oração mostra que nós não somos independentes, mas sim dependentes. Que o povo do Senhor é dependente do Senhor. É isso que eu, como pastor, devo entender, suplicando pela igreja, que nós precisamos de Deus. E é isso que você, em particular, deve entender. No seu deserto, você precisa do Senhor com você. E Ele está com você. Mas você precisa também clamar ao Senhor. Ore a Deus. Dobre os seus joelhos. Separe um tempo para se voltar para o seu Senhor. Clame a Ele, não com queixas. Apresente sim a sua queixa a Ele. Apresente sim a sua dor a Ele. Apresente sim a sua angústia a Ele. Apresente sim a sua dificuldade a Ele, mas não se queixe dele. E esteja certo, irmão, que Ele escuta a tua oração, que Ele escuta o teu clamor. Ele escuta quando o seu povo clama. Ele não fecha os ouvidos. Ele se inclina, irmãos,
por assim dizer, para ouvir aquilo que nós temos para apresentar a Ele. Então, irmão, esse é o caminho, ou um remédio até, para satisfazer, para suprir, para mitigar, para fazer cessar aquela angústia que nós experimentamos na nossa vida em meio ao nosso deserto. Cristo foi alguém que fez isso e Ele nos é o maior exemplo. Cristo, Ele rogava ao Pai. Cristo, no momento de maior angústia, Ele eleva a sua voz a Deus, o Pai. Ele mostra que Ele é dependente, ainda que seja independente. Ele pode satisfazer os seus próprios desejos. Cristo é Deus, mas Ele não se colocou nessa condição. Ele se fez dependente. Ele suplicava, Ele clamava, Ele rogava em favor dele e em favor dos outros. Em favor dele e em favor do seu povo. Ele intercedia pelo seu povo, como um sacerdote, como Moisés fizera no passado, Cristo faz também. Se Cristo, irmãos, viveu na dependência do Senhor, na dependência do seu Pai, como devemos nós, do mesmo modo, viver na dependência dele, entendendo que é dele que nós precisamos, é dele que nós receberemos aquilo que nós precisamos para suprir as nossas mais reais necessidades. O que nós de fato precisamos, o Senhor vai ouvir e vai então providenciar. Moisés, então, irmãos, como um tipo de Cristo, ele eleva a voz ao Senhor, ele clama a Deus e o Senhor responde. O texto no verso 4 nos diz: Então clamou Moisés ao Senhor, que faria este povo, só lhe resta apedrejar-me. Verso 5, respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Então o Senhor responde. A primeira coisa que nós devemos entender, irmãos, é que o Senhor, de fato, quando nós clamamos, Ele responderá, de uma forma ou de outra, no tempo dEle, mas Ele responderá o nosso clamor e a resposta dEle vai ser conforme a sua vontade. A sua resposta sempre vai revelar o seu poder onipotente em fazer o que Ele deseja em resposta à nossa oração e vai revelar também a sua abundante misericórdia, como revela aqui. O Senhor responde. E como o Senhor responde? Ele diz: olha, vai à frente do povo. Passa adiante do meu povo. E toma contigo os anciãos. Quem são os anciãos? Os presbíteros do Antigo Testamento. Ancião no Antigo Testamento é correspondente a presbítero no Novo Testamento. Você deve então, Moisés, passar adiante, levar contigo os presbíteros, os anciãos, e deve então fazer o seguinte: você deve levar os anciãos contigo e deve levar também, além dos anciãos, você deve levar também o bordão com que feriste o rio. Que rio? O rio Nilo. Em que ocasião? Por ocasião das pragas de Deus. O que é que o Senhor fez quando feriu o rio? Transformou água potável, água boa, em água que não era boa para o consumo. Transformou-se em água que era inútil para qualquer coisa. Quando ele feriu a água com o seu bordão. Note que é exatamente isso que o Senhor faz por meio de Moisés, é isso que nós vimos nas pregações por meio da praga, quando nós passamos pelas pragas no Egito. Então, ele leva o povo, ele deve levar os anciãos, ele deve ferir em obediência ao Senhor, cumprindo aquilo que o próprio Deus ordenara para ele. E o Senhor, então, está dando as instruções que são necessárias para serem executadas e deve ser executada por fé, porque há ordem ao comando, há direção, há resposta, mas há a necessidade de tudo isto ser acompanhado por fé. Moisés tinha de ter fé para executar a vontade do Senhor no meio de um contexto absolutamente improvável. Absolutamente improvável. E o que é que acontece, irmãos? O texto nos diz,
no verso de número 6. Eis que estarei ali, diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos. Nós sabemos que Moisés feriu a rocha. A água saiu para suprir a necessidade do povo. Como falei, o dever alinhado com a fé. Ele crê nas palavras de Deus, faz a vontade de Deus, como o Senhor ordenou. E da rocha que não podia produzir água, sai água. Veja, irmãos, como o cumprimento do dever é algo bom. E como fazer isso é algo que traz grandes benefícios, não somente para o homem em particular, mas para o povo do Senhor em geral. E como, irmãos, o Senhor se mostra um Deus abundantemente gracioso, abundantemente bondoso, abundantemente misericordioso. Porque o Senhor poderia dizer assim: Moisés, sai da frente, eu vou destruir todo mundo. Eu vou matar todo mundo. Talvez você agisse assim, diante de tanta provocação. Talvez eu agisse assim, inclinado a pesar a mão, mas não é assim, irmãos. O Senhor nem sempre responde aos nossos pecados com toda a dureza. A paciência da parte de Deus com o povo, a misericórdia. Apesar dos pecados deles, o Senhor Deus os abençoa abundantemente. Assim como a vara ou bordão feriu a água do Nilo transformando em água ruim, o bordão transformou uma pedra e dela saía água potável. O mesmo instrumento da parte de Deus, o Senhor então agindo por meio de tudo isso. Não foi Moisés quem providenciou aquilo para o povo, foi o próprio Senhor, foi o próprio Deus. O Salmo 78, que nós lemos parte dele aqui, fala sobre isto. Quando ele nos diz, irmãos, no verso 20, com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Veja, irmãos, que coisa impressionante. Saiu água, água abundante para o povo do Senhor. O Senhor, irmãos, providencia de fato o que eles precisam e não pouco, abundantemente. Muita água para suprir a necessidade de milhões de pessoas. O Salmo de número 114, que nós conhecemos, que nós cantamos aqui em nossa congregação também, nos diz assim, no final, no verso 8, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. O povo se recordava deste grande evento. O povo celebrava também este grande evento que marcou a Igreja de Cristo naqueles dias do Antigo Testamento. O Senhor fez que eles experimentassem abundantemente daquilo que eles precisavam. Do mesmo modo, irmãos, é o nosso Deus. O nosso Senhor providencia para nós, irmãos, aquilo que nós realmente necessitamos. Nem mais, nem menos. Nem atrasado, nem apressadamente. No momento certo, o Senhor, Ele nos dá aquilo que é necessário para satisfazer todas as nossas necessidades físicas neste mundo. Você está aqui hoje, assentado, se deslocou da sua casa, está ouvindo o sermão, provavelmente tomou um café, provavelmente ao chegar na sua casa vai comer alguma coisa, à tarde um lanchinho, mais um cafezinho de repente antes de vir para a igreja. Quando chegar da igreja vai comer alguma coisa. Pode ser a melhor comida ou a mais simples, mas é providência. Pode ser um pão dormido, ou um pão novinho feito por você hoje. Providência. Pode ser
uma mesa tão farta que pode suprir as necessidades e a fome de toda a igreja aqui. Ou uma mesa com uma porção suficiente apenas para aqueles que estiverem em sua casa. É providência do Senhor. Meus irmãos, o nosso Deus tem sido fiel. Você tem experimentado isso? Você tem conseguido contemplar isso? O que é que te falta, crente? Deus tem dado a você abundantemente, como falei em outra ocasião. Tu és rico. Tu és rico. Ou você tem dúvida disso? Você pode não ter a maior conta, com o maior número de dinheiro lá, mas você tem o que você necessita. Porque o Senhor, irmãos, Ele sabe do que nós necessitamos. E Ele, em resposta ao nosso clamor, em meio ao nosso deserto, em meio à nossa aflição, em meio às nossas angústias, Ele vai nos dar, sim, aquilo que nós precisamos. É assim que o Senhor tem feito com o povo do Senhor aqui no deserto. É assim que o Senhor tem feito conosco durante todos estes anos. Comigo, há 31 anos. Com você, 44, outros 50 e poucos anos, outros há mais de 70 ou 80 anos. Mas com você também, criança, com 10, 12, 8, 5 anos, 13, 15, 17, todos vocês estão experimentando da providência diária do Senhor. O Senhor tem dado para vocês, por meio dos seus pais, aquilo que vocês necessitam. E vocês precisam, então, ter um coração grato. Um coração feliz com o que o Senhor tem dado a você. Com a comida que seu pai coloca sobre a sua mesa. Com a roupa que seu pai dá para você vestir. Esteja contente. O nosso Deus nos chama a estarmos contentes nele, com tudo aquilo que nós temos em nossa caminhada neste mundo, até o dia em que nós estaremos com Ele na glória dos céus. É exatamente isso que Ele tem feito. Cada um de nós, cada um de vocês, crianças e homens adultos, o Senhor tem sido conosco. O Senhor não tem nos desamparado. O Senhor tem sido um Deus que tem estado conosco em toda hora da nossa vida. Não somente nos confortando e nos consolando e dando a nós o que nós precisamos materialmente, mas confortando e consolando a nossa própria alma. Que é, irmãos, onde há a maior necessidade, apesar de ser o que muitas vezes é o mais desprezado. A nossa alma precisa do Senhor e o Senhor tem dado a nós aquilo que nós precisamos para suprir a nossa alma sedenta. O que é que o Senhor tem nos dado, irmãos, em sua providência? O Senhor tem nos dado a sua palavra, que nós podemos ler dia após dia. Na Bíblia física, assim, num tablet, num celular. Podemos lê-la. Somos alimentados com a providência espiritual de Deus. Podemos meditar nela. Somos alimentados com a providência espiritual de Deus. Podemos cantá-la. Somos alimentados pela provisão espiritual de Deus. E um Deus que não nos deixa faltar absolutamente nada do que nós imaginamos precisar. O Senhor tem nos dado, irmãos, a sua palavra pregada. Nós ouvimos o seu evangelho. Nós ouvimos da parte de Cristo um anúncio. Temos tudo e somos então fortalecidos por Deus. O Senhor tem tratado a tua alma. O Senhor tem alimentado a tua alma. O Senhor tem satisfeito a sede da tua alma. O Senhor tem te dado tudo isso abundantemente, irmãos. Abundantemente. Mostrando assim que Ele é um Deus fiel. Um Deus que está, sim, lá nos céus, mas que também está ao nosso lado. Um Deus que nos chama e nos conclama, irmãos, a confiança, a confiarmos nele, independentemente das circunstâncias. Somos incrédulos, reclamamos, não confiamos,
mas a vontade de Deus é que nós descansemos nele. A vontade do Senhor é que você descanse e confie nele. Como uma criança que confia nos seus pais. Ela está lá brincando, o pai está diante dela, o pai diz, pula nos meus braços. A criança pula, plenamente confiante de que seu pai haverá de sustentá-la nos seus braços. Não é isso que acontece, crianças? Vocês confiam nos seus pais. Devem confiar nos seus pais. E se lançam sobre os braços dos seus pais, sem qualquer tipo de temor. Assim, irmãos, precisa ser conosco. Assim precisa ser com cada um de nós. O nosso Pai, muito melhor do que qualquer um de nós que somos pais, está pronto para nos receber nos seus braços se nós nos lançarmos sobre Ele com confiança. Nós podemos confiar em Deus. Nós devemos confiar em Deus. Ele é todo e absolutamente digno de toda a minha e a tua confiança. E não é alguém que deve ser objeto da nossa desconfiança. Nunca, jamais. Lance-se sobre o Senhor. Lance-se sobre os seus cuidados. Confia no Deus que tem cuidado de você dia após dia. O Senhor tem manifestado isso. Temos muitas razões para confiar no Senhor e nenhuma razão para desconfiarmos da sua vontade. Ainda que aquilo que estejamos experimentando não seja a coisa que nós mais gostaríamos de experimentar. Mas se temos ou não temos, vem do Senhor. Se fazemos ou não fazemos, é vontade do Senhor. A vontade dele é expressa e precisamos conformarmos-nos à vontade dele, expressa não somente na sua palavra, mas também em sua providência que nos guia. Mas veja, irmãos, o Senhor fez brotar água. O Senhor fez brotar água da rocha. Mas o que é, então, essa rocha? O que é rocha? O que é aquilo? E nós olhamos para a Escritura, nós encontramos a Escritura nos mostrando que o Senhor é a rocha. Quando nós olhamos para o Deuteronômio, capítulo 32, verso de número 4, a palavra, referindo-se ao Senhor Javé, diz, eis a rocha. No Salmo de número 18, que nós ouvimos a exposição há pouco tempo sendo pregado, nos diz a palavra do Senhor no verso 2. O Senhor é a minha rocha. Quem é a rocha, irmãos? Quem é a rocha que saciou a sede do povo ali no deserto? Manifestando assim a presença clara, manifesta diante do povo do Senhor. Quem é a rocha que estava ali, naquele contexto, quando o Senhor diz, eis que estarei ali, diante de ti sobre a rocha. O Senhor estaria diante dos olhos deles, diante do povo ali, diante de Moisés, diante dos anciãos, em Horebe, mesma região ali do monte Sinai, onde o Senhor haverá de entregar para o seu povo a sua lei. O Senhor, irmãos, disse para eles, eu não vou te fulminar. Daquela rocha sairá água e o povo beberá. Meus irmãos, quanta graça há neste texto. Quanta bênção há neste texto. A maravilha do Evangelho de Cristo é vista nesse texto. Meus irmãos, quem é a rocha? Quem é o rochedo da nossa salvação? A palavra do nosso Senhor, irmãos, nos ajudando a entender o que diz o texto de Êxodo capítulo 17, nos mostra quem é a rocha. Quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 10, o verso de número 4 especificamente, mas leiamos do verso 1, nos diz assim, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés.
Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E a rocha era Cristo. Rocha, Cristo, espiritualmente, irmãos, abençoando o seu povo naqueles dias do Antigo Testamento. Cristo sendo revelado como aquele que satisfaz a necessidade dos homens do Antigo ao Novo Testamento. Como Thomas Boston falou certa vez, água da rocha para que eles bebessem. Esta rocha é Cristo. Os israelitas poderiam ter perecido no deserto por falta de água, se ela não tivesse sido extraída da rocha. Assim também os pecadores teriam perecido se o sangue de Cristo não tivesse sido derramado por suas vidas. Eis Cristo, ferido pela lei, antes que pudesse ser bebida para as nossas almas, uma provisão custosa para os viajantes. Esta é a provisão deles até chegarem à terra de Canaã. Qual é, irmãos, a provisão? A provisão é Cristo. Mais do que o pão para alimentar o seu corpo e encher a sua barriga. Mais do que a água para saciar e suprir a sede do homem. É de Cristo que os homens precisam. Mais do que caridade. Mais do que atos de manifestação de caridade, dando um pão físico e uma água para suprir necessidades dos homens. Nós somos chamados a olhar para Cristo como aquele que plenamente satisfaz a nossa alma. O pão comum não satisfaz a alma de ninguém. A água que bebemos não satisfaz a nossa alma. Somente Cristo Jesus é aquele que satisfaz plenamente. Os homens não conseguem, irmãos, compreender essa realidade. Os homens sem Cristo neste mundo compreendem isto, irmãos. Não conseguem compreender. Mas nós que experimentamos e bebemos desta água, irmãos, podemos falar a eles com toda a convicção. Vocês precisam de Cristo. Vocês precisam da rocha da salvação. Vocês precisam de um Redentor. Meus irmãos, nós que fomos salvos por Cristo, bebemos dessa rocha e hoje desfrutamos continuamente deste Cristo. Hoje, continuamente, nós somos grandemente abençoados por Ele. Não fomos abençoados somente no dia da nossa redenção. Fomos transformados por Ele, fomos vivificados por Ele, fomos regenerados por Ele, fomos transformados por Ele, fomos inundados por Ele. Mas ainda a fonte, que é Ele, não se esgotou, irmãos. Continuamente somos chamados a beber dele, a procurar da fonte, a ir à fonte que é Cristo, que se encontra, irmãos, no Evangelho. Como precisamos deste Cristo. Como você, crente, precisa deste Cristo, para que você possa chegar até Canaã. E é deste Cristo que você que não conhece a Cristo precisa. Não se apegue às coisas deste mundo. Não se apegue aos seus bens. Não se apegue à sua justiça. Não se apegue à sua linha hereditária. Não se apegue ao fato de ter sido criado em torno da Bíblia, ensinado pela Bíblia em culto doméstico, em casa. Não se apegue a isto, como se isso garantisse a sua salvação. Seu batismo não garante a sua salvação. O estar aqui assentado no meio da congregação não garante a sua salvação. O escutar apenas externamente este evangelho anunciado não garante a sua salvação. É somente Cristo quem assegura a tua salvação. O que é que você deve fazer hoje? Nós crentes que precisamos de Cristo, a água,
precisamos voltar para Ele. Precisamos voltar à fonte. Precisamos voltar àquele que é o nosso primeiro amor. Precisamos encontrar nele aquilo que satisfaz a nossa alma sedenta nesta nossa caminhada de dor e sofrimento neste mundo. Corra para Cristo, não corra dele. Somos muito tentados, irmãos, a fugir de Cristo. A olhar para a nossa miséria e pensar, eu não vou me aproximar de Cristo. Ele não vai me receber. Esse é o nosso coração quando nós pecamos contra Cristo, nós que conhecemos a Ele. Essa é a nossa tentação de vocês, sobretudo que não conhecem a Cristo, ao pensar, Ele nunca jamais vai me admitir. Nunca jamais vai me receber. Eu sou um pecador miserável. Mas, irmão, ímpio você que não conhece a Cristo também. Não dê lugar a essa sugestão do diabo. O Senhor tem prazer na misericórdia, muito mais do que na manifestação da sua ira. O Senhor se deleita em perdoar pecadores. E Ele chama os pecadores. Ele chama os pecadores a beber dele, a beber da água que é encontrada nele, que é Ele. Como nos diz a palavra em Isaías capítulo 55, irmãos. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Misericórdia é esta, irmãos, revelada abundantemente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os israelitas estavam levantando um tribunal para julgar o Senhor, que é a nossa rocha. E um dia os homens levantaram um tribunal para julgar a Cristo, a nossa rocha. Esse Cristo foi julgado pelos homens. Esse Cristo foi maltratado pelos homens. Este Cristo foi levado numa cruz, elevado diante dos olhos dos homens, sendo julgado pelos homens maus. Colocaram Cristo diante deles, como se eles fossem juízes para julgá-lo. Mas essa foi a vontade de Deus, para que nós, irmãos, pudéssemos encontrar salvação nele. Era necessário que o Deus da glória fosse julgado pelos homens maus, para que pudéssemos ter vida. Para que nós, irmãos, possamos um dia viver eternamente com Ele, com aquele que foi tentado e provado por Deus, mas não pecou. E fez isso tudo para a nossa salvação. Eis a rocha é Cristo. Refugia-te nele, ímpio. Corre para o Senhor. Refugia-te nele, crente. Cristo é a tua rocha. Nele você encontra um manancial de delícias espirituais que somente Ele tem a oferecer para inundar a tua alma. Cristo, somente a nossa rocha. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, louvado seja o teu nome. Porque o Senhor é aquele que providencia em meio aos nossos desertos e dificuldades a rocha, o alimento, a água, o que precisamos para que possamos peregrinar e caminhar neste mundo. Ó Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem cuidado de nós. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos deu Cristo.
ele foi ferido por causa das nossas transgressões, para que nós, Senhor, pudéssemos ser sarados. Fomos curados por meio do sangue de Cristo derramado no Calvário. Ó Senhor, que essa verdade de Cristo inunde nossos corações e transborde, e nos leve a proclamar, ó Deus, e anunciar este Cristo aos homens que precisam de salvação. Ó Deus, usa-nos, Senhor, como teus instrumentos, e faz-nos, ó Senhor, alegres e contentes no Senhor. É o que te pedimos, ó Pai, em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a